Rapaziada, eu venho recebendo muitas mensagens, né, e eu quero colocar isso em debate aqui no canal, sobre o trabalho do Kleber Xavier, se a diretoria está gostando do trabalho e o que vai fazer, porque o Santos voltou para o Z4. Se entendeu o que deu certo, não deu certo, e eu tenho algumas respostas para dar para vocês de algumas apurações que eu fiz, tá? E a gente vai botar em debate aqui, porque hoje, obviamente, que o Vojvoda, esse técnico do Fortaleza, é sombra para todos os treinadores de clubes grandes ou que querem um trabalho mais imediato, assim. Então o Vojvoda é sombra. E os técnicos vivem tipo naquela, né? E o Kleber Xavier, no primeiro trabalho dele, toma muita pancada. Mas será que a diretoria imagina uma saída, uma nova troca de treinador neste momento? É o que eu vou te contar neste conteúdo. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha para os amigos, para que eles possam chegar aqui também e se inscrever. E claro, comenta bastante. O Kleber Xavier, para você, ele não vai dar certo no Santos, tem que trocar, a diretoria tem que agir agora, como é que funciona, tá? Quero que você comente aqui, porque eu vou trazer algumas informações e aí vou dar minha opinião. O presidente Marcelo Teixeira participou de um programa do Domingo Esportivo, que é exibido na Santa Cecília TV, na emissora que pertence à família dele, e obviamente ele foi questionado sobre o trabalho do Kleber Xavier, né? E ele falou que não são os resultados que vão mudar o que a diretoria pensa da atual comissão técnica. E deixou bem claro que não é a ideia demitir o Kleber Xavier, trocar de treinador. Essa não é a ideia. A ideia é que fortalecer ainda mais o grupo e dar condições de trabalho ainda melhores para o Kleber Xavier desempenhar. Eu entendi e eu percebi que o presidente Marcelo Teixeira está muito satisfeito com o que viu do desempenho até agora do Kleber Xavier, que ele falou que não são resultados, não é porque voltou para a zona do rebaixamento, não é porque vinha de 2 vitórias contra a Fortaleza e depois Flamengo e perdeu para o Mirassol, que o trabalho tem que ser jogado fora. Então há uma ideia da permanência, continuidade do Kleber Xavier até o fim da temporada. O presidente disse, independentemente dos resultados, de onde o Santos estiver na tabela, porque ele tem a confiança de que o Santos tem time para sair da situação que está, para melhorar e para buscar algo mais. Esse é um condicionamento do presidente Marcelo Teixeira. Internamente, né, também há um consenso de que o trabalho do Kleber Xavier, principalmente nessa pausa que teve para a Copa do Mundo, foi um trabalho bem produtivo. Do Kleber, do Matheus Bach, enfim, da preparação física, eles zeraram, do departamento médico zeraram o departamento médico do Santos, colocaram todos à disposição. Obviamente uns e outros têm uma carga, né, um controle de carga maior, tanto é que o Santos teve 3 alterações, 4 mudanças no time titular lá para enfrentar o Mirassol. Não foi o time que é considerado o titular, né? Enfim, tem jogadores ainda que necessitam de encontrar, eu acho que, sabe, que o Kleber Xavier encontre um posicionamento para eles. O Tassiano, por exemplo, eu não entendo aonde ele entra para jogar, o que ele entra para fazer, se entra para marcar, se entra para atacar. Viralizou aí nas redes sociais o Neymar perguntando, o Tassiano joga onde? Tá jogando onde? Entrou pra jogar onde? Tá jogando aonde? Tipo, acho que nem os caras entendem muito isso e a gente precisa entender um pouquinho mais. O Kleber Xavier, tipo, passar pra gente uma segurança maior, assim, do que cada um. Pô, time sem centroavante, quem arma? É o Neymar, é o Rollizer, que foi muito mal contra o Mirassol. E assim, essa derrota, pelo que eu apurei, pro Mirassol, não é colocada muito na conta, não é colocada na conta do Kleber Xavier. Posso garantir isso, não é colocada na conta do Kleber Xavier. Observaram internamente uma mudança comportamental, né, coletiva ali do Santos. 2 ou 3 querendo jogar bola ali, sabe? E os outros tentando e errando muito. Rollizer, você esperava que ele tivesse uma atuação abaixo do que ele pode ser? Foi a pior atuação dele com a camisa do Santos, foi no último jogo contra o Mirassol. A pior, e ele é titular, é o cara para encostar no Neymar, para tabelar com o Neymar, que tem qualidade técnica para isso, né? O Pituca de primeiro volante, cara, ele não é primeiro volante, você não pode sacrificar o cara, né? Você tem um primeiro volante que é o Arão, mas tá no controle de carga, tipo, não joga 2 vezes, né? Aí jogou contra o Flamengo, aí não entrou contra o Mirassol. Enfim, é um cara para dupla função, precisa ser preparado. Então, são alguns ajustes que a gente precisa entender, mas o Kleber Xavier tem essa noção e ele tem essa tranquilidade interna para trabalhar. Então, o torcedor do Santos, aquele que eu sei que perde, volta pro Z4, que vai lá, vai bater, vai falar do Kleber Xavier, a gente não pode colocar muito na conta. Eu concordo com o que eu apurei
que não pode colocar na conta do Kleber Xavier. Não dá para colocar na conta dele uma derrota como foi a pro Mirassol, e o cara tentando mudar as situações, colocando outras situações, e o time coletivamente não entregou. E a diretoria entende que o trabalho do Kleber Xavier é um trabalho aceitável. Então, a minha opinião, é um trabalho sim muito bom. O Santos foi reorganizado. O Santos com o Pedro Caixinha, ele tinha uma teoria muito boa, mas a prática não andava. Com o Kleber Xavier, a gente está vendo um pouquinho mais de prática, porque essas oscilações, elas, óbvio que a gente não conta com isso, mas elas estão dentro daquela margem de uma recuperação do Santos, uma recuperação tática, não só técnica, tática também. Então, hoje o Santos tem uma organização. Alguns jogadores, como eu disse, como está sendo, eu não sei onde ele entra, onde ele se encaixa dentro de um. Isso a gente precisa definir, o Kleber Xavier precisa definir, né? Mas, no geral, hoje você já tem uma noção que o Barreal joga mais aberto, que o Rolízer joga mais por dentro, que o Neymar, mesmo quando está de falso 9, ele vem para buscar o jogo, não pode esperar a bola, né? Que o Guilherme, ele é um cara que faz muito mais a ala, é um cara que dá profundidade, mas que ajuda muito na marcação, está mais tático do que técnico. O Guilherme é um cara que está se sacrificando, eu digo tecnicamente, porque ele poderia só pegar a bola e querer jogar tecnicamente, do que está se sacrificando tecnicamente para taticamente servir o clube, o time. Então, esses ajustes você tem que começar a observar como organização. Não é fácil, não vai ser fácil. Nós não vamos ver o Santos dando show de bola só porque temos o Neymar aí, né? Em condições ou sem condições, pegando ritmo, não pegando ritmo. O Neymar é diferente, e quando ele pega na bola você percebe que o objetivo do Santos é diferente, que precisam acompanhar. E quando o time está coletivamente mal, dá no que dá, contra o Mirassol. Mas o Kleber Xavier não tem o trabalho dele questionado internamente. E, segundo o presidente, externamente não vai ter interferência nos questionamentos que houverem, que existam externos. Cara, eu acho que isso é uma parte importante da construção de uma personalidade, tá? De uma gestão, de apoiar, acreditar e de servir também o cara com peças importantes. Também acredito que o Kleber Xavier vai conseguir um trabalho razoável, porque é o que dá para conseguir com o Santos hoje, razoável. Mais do que razoável já é lucro, já tem que aplaudir o cara. E eu também entendo que o Santos tem que parar com esse negócio de ficar trocando de técnico. Não dá, o cara está já não. Ele, contra o Flamengo, mérito dele. O Santos jogou lá fechado, jogou, depois teve na trocação, e o Santos venceu. Contra o Fortaleza, a mesma coisa. O Santos venceu por 2-0, arrumaram 2 pênaltis lá malucos contra o Santos. Depois o Santos foi lá e meteu o 3º gol no final. Então você vê uma evolução tática do time, né? Mais tática do que técnica. Quando chegar essa evolução técnica também, que aí depende de cada um, aí é individualizado, aí você vai ter um resultado mais positivo. Então, vamos parar com esse negócio de questionar o Kleber Xavier sobre o que é o primeiro trabalho dele. Primeiro trabalho, tá vendo? Lá no Santos, nessa situação. É óbvio que os resultados ditam, né, os bastidores de um time, o comportamento do time, o time mais nervoso, mais ansioso e tal. E esse Z4 não foi bom para o Santos, não foi bom, mas foi merecido pelo que o Santos apresentou contra o Mirassol. E que espero que o fio mude. Vamos aguardar mais um passo dessa evolução contra o Internacional em casa, é a obrigação vencer. Depois o Sport fora, a obrigação também, porque o Sport só tem. Sabe, o Sport é o lanterna, praticamente rebaixado já, nem na metade da competição. E aí a gente tem que ver até onde o torcedor vai ter paciência com o Kleber Xavier. E até onde a diretoria diz que vai segurar, e vai segurar essa paciência ou essa pressão se ela acontecer de fora. Só que vamos parar para pensar, gente. Veja bem, o Kleber Xavier não entra em campo. O que ele colocou em campo, com aquelas alterações para controle de carga, ok. Evitar lesão para ter. O Santos só tem o Campeonato Brasileiro. Vai ter o Inter agora, quarta-feira na Vila, depois o Sport fora. Aí depois tem aí é só de semana em semana até dezembro, sabe? Vai ter tempo para trabalhar. Então, não vamos entrar nessa pilha, nesse ar de que só porque é o primeiro trabalho dele, que é estagiário, é isso, aquilo. Não tem que entrar nessa pilha, nesse ar. E a gente tem que começar a cobrar mais também dos jogadores em campo, quem desempenha e quem não desempenha, tá? Porque o cara colocou ali, por mais que ele tenha que ter feito alterações pontuais para controle de carga, né, evitar lesão, foi um time que entrou do meio campo para frente que a gente imaginava e não rendeu o que a gente imaginava. Zé Rafael abaixo, Rolízer abaixo, Barreal abaixo, sabe? O Neymar tendo que esperar a bola que não chegava.
Enfim, Guilherme pouco acionado no jogo, mais marcando, mais tático do que técnico. A gente viu muitas coisas que, né, que eu sei que vão ser corrigidas, tá bom? Grande abraço. Tô lendo o comentário de vocês, valeu.